Eu gostaria de, em seu nome, cumprimentar as senhoras e senhores senadores que se fazem aqui presentes, desejar um bom ano a todos nós, que Deus possa nos abençoar, nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê discernimento, principalmente para que nós possamos, na hora que apertarmos o botão, a mesa dos nossos trabalhos, pensar acima de tudo no Brasil e no povo brasileiro e fazer aquilo que a nossa consciência nos determina. Eu quero dizer, senhor presidente, que nada é por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito, sou uma pessoa que sou temente a Deus, eu acredito em destino e acredito em sinais. Eu acho que, de alguma forma, aqueles que se foram, de alguma forma, se fazem presente entre nós e sempre, de alguma forma, tentam nos encaminhar. Eu ocupo esta tribuna para falar de uma pessoa que me é muito especial. E quando, por surpresa, estava à minha mesa, ouvi a sensibilidade, a gentileza com que o senador Contarato falava do seu querido Estado do Espírito Santo, ao mesmo tempo que com a emoção da dor de ver as suas famílias desabrigadas e até vítimas fatais no seu estado, aqui fez questão de declamar uma poesia de Aldrin, que foi uma grande referência da década de 30, era mais uma referência para os intelectuais de esquerda, mas sem dúvida nenhuma é uma referência para todos nós, porque acima de tudo foi uma voz. E eu venho falar da voz. Vossa Excelência citou um poema que fala: parem os relógios, né? Desliguem os telefones, praticamente dizendo calem os latidos dos cachorros, mas tinha uma frase nessa poesia, eu não sei muito bem, mas eu me lembro, e ele dizia o seguinte: eu escrevi aqui alguma coisa assim, eu achava que o amor fosse para sempre, eu estava errado. O amor pode não ser para sempre, mas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos exemplos, aquilo que fazemos em vida, com aquilo que temos nas nossas mãos, os talentos que Deus nos deu, isso se eterniza. Isso vai para a eternidade, isso passa de pai para filho, passa para os amigos, passa para a sociedade. Então, quando você, senhor, Vossa Excelência, de alguma forma homenageia o poeta que foi a voz para a sua geração, a voz também na defesa do homossexualismo, naquele momento onde homossexuais eram perseguidos, mortos, às vezes castrados ou iam para os cárceres, quando Vossa Excelência fala desta voz, eu venho falar da voz do Senado Federal. Senhor presidente, eu vou pedir desculpa e eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, mas acho que vou poder contar com a colaboração e, acima de tudo, com a compreensão das senhoras e senhores senadores. Especialmente aqui, e vejo presente, o senador Espiridião Amin, que foi colega e parceiro desta voz a que me refiro. Senhor presidente, esse meu pronunciamento nada mais é do que um voto, né, de louvor. Faço aqui uma homenagem aos 90 anos de vida do nosso querido e sempre senador Pedro Simão. Tive o prazer, senador Espiridião Amin, de ir ao Rio Grande do Sul no sábado, quando seus familiares, seus amigos, seus companheiros lhe renderam uma homenagem. Fiz questão, senador Humberto, de que saía 3h30 da madrugada do meu estado, fazer uma escala em Curitiba, descer em Porto Alegre, entrar num carro e ir a Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, onde tive a oportunidade de presenciar uma belíssima homenagem, feita não só pelos familiares do senador Pedro Simão, mas especialmente pelos seus companheiros. E aí também parabenizo o presidente regional do MDB, deputado Alceu, que teve a capacidade de, lendo a alma do senador Pedro Simão, dar uma festa da grandeza dessa figura que nos é tão cara e querida. Um evento com praticamente 1000 pessoas. Um evento, senador Eumano, num local de praia, numa temperatura média de 35 graus, que não tinha ar-condicionado. Porque assim é Pedro Simão, na sua humildade. Não havia buquês de flores nas mesas. No lugar de ar-condicionado, de flores, no lugar do luxo, havia gente. No lugar de luxo, havia pessoas, havia povo. E assim, o senador Pedro Simão pôde compartilhar aquele momento especial com as pessoas a quem ele mais serviu, a quem ele mais ama. Ali eu vi
um evento de 5 horas, onde as pessoas, alguns sentados, outros em pé, não saíram em nenhum momento. Ali eu vi um homem de 90 anos de idade falar por mais de 1 hora, depois de ter participado de um evento de mais de 4 horas. Ali eu vi o exemplo do grande e extraordinário homem público, daquele que é o nosso exemplo e do qual eu me espelho. Assim, senhor presidente, maus políticos, mas também há bons. Há maus e há bons políticos, e entre os bons há os melhores. Entre os melhores, há Pedro Simão. Pedro Simão é exemplo e é sinônimo de ética e boa política. Pedro Simão não só vivenciou os momentos históricos mais importantes das últimas 6 décadas neste país, mas mais do que isso, ele participou, ele foi protagonista desta história tão rica do Brasil dos últimos 60 anos. Não poderíamos e não podemos imaginar como seria o Brasil sem a figura, ou sem as figuras de um Pedro Simão, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, entre tantos. São figuras que têm que ser enaltecidas numa grande galeria pelo país afora, para que possamos sempre lembrar do que é se fazer política ou do que a política é capaz de fazer na vida de um povo e na vida de um país. Nos momentos mais sensíveis da história do Brasil, Pedro Simão foi não só uma voz, senador Amin, ele foi um grito. Ele foi um grito contra o desespero, ele foi um grito contra a desigualdade social, ele foi um grito contra a fome, contra a miséria, contra a corrupção, mas acima de tudo, ele foi um grito contra o grito da dor na fila dos hospitais. Ele foi um grito contra os gritos das masmorras. Muitas vezes diante de gritos que faziam outras vozes calarem, mas não a voz do senador Pedro Simão. E lá neste evento eu vi essa história contada. De várias formas, por documentário, por amigos, cada um tinha no máximo 3 minutos e eu tive a indelicadeza de falar muito mais do que isso, porque cheguei no meio do evento por conta da questão aérea, senador Lazier, e já me deram um microfone e não me avisaram que o meu tempo era só de 3 minutos. Mas de qualquer forma pude poder estar lá falando em nome do meu pai, porque era isso que eu fui fazer, poder fazer naquele momento, o que meu pai, sem vida, faria. Estivesse meu pai fisicamente entre nós, Pastore, senador Pastore, ele não estaria em nenhum lugar do mundo a não ser naquele evento. Nada o impediria de estar ali, porque o meu pai, na mesma linha do senador Pedro Simão, ele percorria os corredores do Senado, ao lado do senador Espiridião Amin, ao lado do senador Álvaro Dias, ao lado do senador Tasso Gereissati, que eram os senadores que conviveram com o meu pai, na mesma trilha do senador Pedro Simão. Fiz questão de me referir a esses nomes, e eu faço aqui na figura do senador Amin, porque é o único que se faz presente hoje no plenário, para dizer que esses senadores, como o senador Espiridião Amin, trilham no mesmo caminho da ética, da luta da ética do senador Pedro Simão. Falou-se lá de toda a sua vida, política estudantil, o movimento pelas diretas já, anistia, redemocratização. Imagine a minha responsabilidade. Me deram 3 minutos para falar da luta do senador Pedro Simão no combate à corrupção. Como eu poderia, em 3 minutos, falar de uma história de 50 anos de vida e de luta? E enquanto eu falava aquelas poucas palavras, não tinha como não ficar com a voz embargada, porque parece que enquanto eu as proferia, eu escutava o som do assovio do meu pai. Foi um momento realmente emocionante. E hoje eu ocupo essa tribuna justamente para que possa se constar nos anais desta casa a história de luta do senador Pedro Simão. Aqui, o senador Contarato falou de uma voz. Eu quero também falar dessa voz. Eu acabo de receber aqui um comunicado, senador presidente, que o senador Pedro Simão, neste momento, está em Rainha do Mar, que é a sua residência, é o Recanto do Guerreiro, como dizem lá, e ele está nos assistindo. Então, se me permitirem, eu vou deixar de me dirigir a vossas excelências para falar diretamente ao senador Pedro Simão. Eu gostaria de dizer, senador Pedro Simão, que vossa excelência, por mais de 30 anos nesta casa, foi a voz.
Foi a voz no Senado contra a corrupção regada pelo dinheiro público que tanta falta faz nas escolas, nas creches, nas casas populares inacabadas. Vossa Excelência foi a voz no combate à corrupção que tanta falta faz em todos os relentos da vida, nas encostas íngremes dos morros. Ela faz hoje, e Vossa Excelência fique tranquilo, aí na presença dos seus filhos e da sua querida neta. Não se preocupe que Vossa Excelência cumpriu a maior das missões, porque hoje a sua voz faz eco nas ruas, nas redes sociais, nos gabinetes, nos tribunais. Não fosse a voz de Vossa Excelência, junto das vozes de alguns tão poucos, como os senadores que aqui citei, e cito ainda o senador Requião, que estava lá presente, não fossem essas poucas vozes, hoje nós ainda estávamos prendendo apenas o pequeno corrupto, o pequeno ladrão, deixando passar pelo entrevão dos dedos os grandes corruptos e corruptores, aqueles que semeiam a corrupção que germina e que dá como fruto, infelizmente, a miséria, a fome, a desigualdade social. Foi graças a figuras como o senador Pedro Simão, e aí eu me dirijo novamente a Vossa Excelência, que hoje nós podemos falar que avançamos e que hoje a impunidade perdeu esta batalha, que hoje a corrupção perdeu essa batalha. Hoje, se podemos falar que temos vitórias no combate à corrupção e à impunidade, é graças a Vossa Excelência entre tantos. Foi assim em todas as CPIs. Dizem que um dia perguntaram a Vossa Excelência, senador Pedro Simão, por que Vossa Excelência assina todas as CPIs que lhe entregam, mesmo sem saber o conteúdo? No que ele respondeu, é porque eu vivi um tempo em que eu não podia assiná-las. Eu vivi um tempo em que elas não eram permitidas. Então eu primeiro assino, depois eu vou discutir e ver se concordo com elas. Mesmo quando se cortava na própria carne, como a CPI do orçamento. Foi assim na CPI dos corruptores, foi assim quando na companhia de Jefferson Pérez levou um documento para o Supremo Tribunal Federal, exigindo que o Senado Federal instalasse uma CPI que já tinha assinaturas, tinha fato determinado e já tinha sido constituída pela mesa diretora, mas faltava indicação dos líderes. Ali aquela CPI foi fundamental, da mesma forma como foi a CPI dos bingos, que o nome parece singelo, com fato determinado muito restrito, mas a CPI dos bingos talvez tenha sido a mãe de todas as CPIs que vieram no combate à corrupção, porque ali se tentou abarcar uma série de outras personalidades jurídicas e da iniciativa privada, porque estamos falando também de corruptores. A chamada CPI do fim do mundo foi a primeira entre tantas, hoje ditas CPIs do fim do mundo. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Pedro Simão, que não foi o fim do mundo, foi o início de um novo Brasil. Foi o início de novos tempos. Hoje vemos que ao lado dos ladrões de galinha, como Vossa Excelência mencionava, também são indiciados, julgados, processados e condenados, corruptos e corruptores de colarinho branco. Desta forma, as primeiras vitórias no combate à corrupção e à impunidade, que é a mãe da corrupção, começou com Vossa Excelência e seus companheiros. Eu estou falando para Vossa Excelência e olhando muito para um colega de bancada de Vossa Excelência, senador Espiridião Amin. E é com muito prazer que eu concedo a palavra a Vossa Excelência, senador. Já concluindo e já estou na fase final do meu pronunciamento. Eu tenho certeza que o senador Lazier vai conceder, pelo menos a mim, esse privilégio de poder não enriquecer, mas complementar o pronunciamento da senadora Simone Tebet. Primeiro, parabenizando a senadora por ter estado lá. Segundo, por ter deixado certamente a alma, o espírito de Rames Tebet mais confortado pelo seu gesto de lá comparecer e aqui fazer o registro. E eu quero acrescentar ao que Vossa Excelência falou, pouco mais do que uma frase. O Simão nunca teve medo de clamar pela investigação dos corruptores. Acho que isso é muito importante ressaltar.
quando a senhora fala sobre a CPI dos corruptores e as comissões parlamentares de inquérito e as investigações que ajudaram a mudar o Brasil para melhor. Mas eu resumo numa frase. Um político com alma franciscana que nunca deixou de clamar para que os políticos fizéssemos a política do bem. Repito, um político com alma franciscana que nunca cansou nem teve medo de proclamar a todos nós o dever de fazer a política do bem. Muito obrigado. Vossa Excelência, como sempre, senador Esperidião Bin, com a sabedoria de sempre, conseguiu resumir em uma frase também a alma do senador Pedro Simão. Com o maior prazer, senador Pastore. A senhora sabe do meu amor pelo seu pai, do meu encantamento e meu carinho pelo senador Simão. Não só como políticos, os dois, mas eu faço uma homenagem aqui, fico até emocionado. Então era a amizade que eu tinha pelo seu pai, que você sabe tão bem, e também a tinha na mesma intensidade com o senador Simão. O senador Simão, não preciso falar mais nada depois de todas as lindas palavras, que ainda são poucas, deveríamos falar muito mais, e depois do que o senador Esperidião conseguiu sintetizar em uma só frase. Queria dizer que foi um privilégio para mim conhecer o senador Simão e tê-lo nessa casa. Só para acrescentar isso. Muito obrigado, senadora Simão. Eu que agradeço, já indo para a minha parte final. Eu não poderia deixar de lembrar que Pedro Simão também foi um batalhador incansável, senador Lazier, contra o fisiologismo, contra o presidencialismo de coalizão do toma lá da cá, das emendas parlamentares em troca de apoio ao governo. Não que era porque era contra as emendas, era contra as emendas parlamentares recebidas para se dar apoio ao governo, portanto, contra esse presidencialismo de coalizão deturpado à la brasileira. Ele era contra esse tipo de barganha que todo mundo acha hoje que é normal e que tanto empobrece a política e que tanto afasta da política os bons e os jovens. Não podemos esquecer que Pedro Simão também foi uma das vozes mais importantes na defesa da lei da ficha limpa. Quantas será que não foram as centenas, as milhares, as dezenas de milhares de assinaturas que ele conseguiu com o seu clamor dessa tribuna? Com a sua fala, com a sua oratória, com a sua verbe, com a sua empolgação por esta lei de iniciativa popular. Quem sabe um dia poderemos chamar a lei da ficha limpa de lei senador Pedro Simão. Senador Pedro Simão era um precursor. Senador Pedro Simão é lenda viva, é exemplo, é ação. Por isso, é que nos altos dos seus 90 anos, ele não está em casa descansando, ele continua a fazer política. Lendo jornais todos os dias, concedendo entrevistas, dando opiniões, fazendo palestras. É incrível como depois de tantos anos de luta, de vida, do que viveu, do que vivenciou, ele ainda tem a capacidade de se importar, de se indignar e de continuar conclamando, até pelas redes sociais, a juventude a fazer política, a lutar por um Brasil mais justo, mais ético, mais cristão e mais igual. É com prazer que eu concedo a última parte, antes da minha fala final, ao senador Eumano Ferrer. Eu queria, nessa oportunidade, senadora Simone, me somar ao discurso que Vossa Excelência faz num momento muito oportuno da vida nacional presente. Nós estamos vendo um momento em que há uma decepção coletiva, há uma descrença coletiva da população brasileira, da nação propriamente dita, com relação aos políticos, à política e os partidos. Então, é pertinente o discurso de Vossa Excelência falar em vida para o imortal senador Pedro Simão. Vejo que ele é um exemplo de político, um exemplo para todos nós que fazemos hoje uma política do Brasil.
E é oportuno e um exemplo para o discurso de Vossa Excelência, trazendo esta casa, a lendária figura impoluta sobre todos os aspectos, corajosa, responsável também pelo reencontro desse país com o Estado Democrático de Direito. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência pelo oportuno e brilhante discurso, pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje aqui nesta casa. Agradeço, na minha fala final, e é realmente esta última frase, eu comecei dizendo, senador Esperidião Amin, senador e presidente, que nada é por acaso. Eu não acredito realmente em acaso, eu acredito em destino, eu tenho muita fé e acredito em sinais. Quando eu disse que o senador Contarato falou da voz, e aqui falando, inclusive, aqui sobre um poema tão relevante e importante para ele, eu quero dizer que do almoço para cá, eu terminei o meu almoço e fui pegar a minha bolsa. E encontrei uma folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho por hábito ler todos os dias, o do dia. E eu tinha certeza que aquela folhinha era de 2019. Assim mesmo, eu me levantei e fui até o aparador perto da TV onde estava para pegar a folhinha. Eu falei, eu vou ler, né, a mensagem do dia. Quando eu olhei e falei, não, mas eu vou ler a mensagem do dia do ano 2019, então eu vou fazer melhor, eu vou ler, antes de poder doar essa folhinha para alguém, eu vou ler a do dia do meu aniversário, que é o dia 22 de fevereiro. E quando eu li essa folhinha, ao lado estava esse terço, que é um terço franciscano. O terço, inclusive, como este que o senador Pedro Simão, o último pronunciamento que ele fez com meu pai em vida, pedindo a Deus que pudesse acolher a alma de meu pai, estava com ele em mãos. E com esse tercinho em mãos, que o senador Esperidião Amin também tem outro, não é por acaso, nada é por acaso, ele acabou de me mostrar. Eu li esta frase do Papa Francisco no dia do meu aniversário, referente a 2019. Como eu disse, não tinha sentido eu abrir uma folhinha do ano anterior. Acho que eu nunca fiz isso. Eu talvez tenha ido lá para encontrar esse terço. E me lembrei, quando eu li ali, que eu queria encerrar com alguma frase. E o que me veio à mente, no coração, foi: Pedro Simão é exemplo e significa, é sinônimo de amor ao país. Nada mais que isso. Mas a folhinha dizia, dita por Papa Francisco, né? Quando eu pensei nessa frase, Pedro Simão significa 90 anos de amor ao país. Veio comigo esta frase que eu trago do Papa Francisco. Senadora, não poderia ser diferente. E é isso que dizia a folhinha, não poderia ser diferente. Afinal, foi a Pedro que Jesus confiou as chaves para abrir as portas do reino dos céus. Parabéns, Pedro, pelo seu aniversário, pelos 90 anos, com bastante saúde, e que venham mais 10, mais 20, quantos anos Deus possa lhe conceder, para que Vossa Excelência continue da forma como está, como exemplo, nos inspirando. A sua voz e a voz do meu pai são as vozes que me inspiram no Senado Federal. Senadora, antes que a senhora encerre, senadora Simone, eu quero lhe agradecer como gaúcho e como eleitor de Pedro Simão. Ainda na sexta-feira liguei a ele para cumprimentar pelo aniversário. Não tinha condição de ir até onde aconteceria a festa espetacular, com 1000 pessoas. E muitas homenagens, e justas homenagens. Mas nós já tivemos aqui hoje um avant-première do que certamente será a sessão especial. Hoje nós encaminhamos um requerimento no sentido de realizar aqui uma sessão especial em homenagem aos 90 anos deste modelo de político ético que é o senador Simão. Ainda encontrei no corredor, antes de começar a sessão, a sua ex-chefe de gabinete, Eurítima, e ela disse: mas o Simão o senador não é muito de homenagem, mas ele vai ter que vir, porque todos deverão ter oportunidade aqui de saudá-lo. E nós temos muito orgulho do senador que tivemos. E eu particularmente, porque sou o sucessor de Pedro Simão, vim para cá no lugar dele. E na última eleição em que ele participou, tivemos um debate na TV Bandeirantes, e aí eu não poderia votar nele.
como sempre votei nele, tanto para deputado estadual, para senador várias vezes e para governador. E eu disse no ar, senador Pedro Simão, eu passei a vida votando no senhor, está na hora do senhor votar em mim. Foi a brincadeira que nós tivemos naquela última sessão. Então, eu fico muito alegre com o seu belo pronunciamento, muito justo, e vamos ter aqui, sim, senador Simão, o senhor que está nos assistindo, o senhor vai ter que vir. Brasília quer homenageá-lo, e este Senado, principalmente, quer homenageá-lo, os senadores querem abraçá-lo por sua brilhante conduta, e particularmente nós gaúchos, que temos muito orgulho da sua trajetória de não 50 anos, senadora, 65 anos, senadora, 65 anos, desde o tempo que foi o presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da PUC. Dali para diante nunca parou. Foi um brilhante deputado estadual, foi presidente do seu partido, MDB, veio para cá, quatro mandatos como senador, um mandato como governador do Rio Grande do Sul. De modo que é um modelo. Políticos assim nós precisamos e nós devemos ser, principalmente pela conduta ética, pelo combate à corrupção. E é esse modelo que nós devemos seguir. Lhe agradeço muito o pronunciamento. Senador gaúcho também, Paulo Paim. Simone, querida senadora, eu queria estar aqui no seu pronunciamento, mas estava o debate da MP 905. Sabe que no conjunto ali mexe muito no direito dos trabalhadores, eu não poderia deixar de estar lá. Foi um bom debate, aprovamos um plano de trabalho. Mas eu fiz questão de dar uma corrida aqui, terminou agora, para cumprimentar a iniciativa de Vossa Excelência, de homenagear o senador Simão. O senador Simão tem uma história muito bonita no Rio Grande, é inegável isso. Eu era ainda sindicalista, houve uma ocupação num conjunto habitacional de cerca de 10 mil casas, ele governador. E a ordem era para a Polícia Militar tirar de qualquer jeito. Fomos conversar com o governador, disse, não, isso não vai acontecer, fique tranquilo. Hoje, o conjunto habitacional estará garantindo moradia para milhares e milhares de pessoas e nós fizemos, no fim, um acordo. Depois, como senador dessa tribuna aí, no dia que lembrávamos a abolição da escravatura, ele fez um discurso tão bonito, mas tão bonito, eu não vou entrar no detalhe, que eu pedi para ele, eu posso usar esse discurso nas campanhas, senador? Sabe o que ele me disse? O que eu falo na tribuna é o que eu penso, use como bem entender. Esse é o Simão, e é o Simão, né? Que continua sendo. Eu tenho enorme respeito por ele, tive umas 2, 3 vezes na casa dele. Sabe, no tempo que nós éramos senador juntos, eu, ele, o Zambiase, ele fazia almoço na casa dele, a esposa dele cozinha muito bem, para dialogar conosco sobre esse momento que passa o país. Ele vem de outros tempos, mas continuou sempre à frente do seu tempo em matéria de forma de fazer política. Então, quero só complementar, no dia, naturalmente, que vai ter homenagem, tive a alegria de assinar junto com Vossa Excelência a homenagem ao senador Simão. Sabemos que ele está aqui, me convidaram para o aniversário, para a festa, não pude ir, realmente não pude ir, mas, por intermédio de Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de dizer, Simão, como sempre, você foi sempre um homem à frente do seu tempo. E, de fato, aqui no Senado marcou a história do Parlamento brasileiro.